Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e a mais um vídeo. E hoje vamos falar de uma obra específica que é O Cortiço de Aloysio Azevedo, ou até mesmo que eu achava sempre antes que era Aloysio de Azevedo. Não existe muita diferença, mas eu sempre achei que esse era a pronúncia do nome dele correta. Então vamos falar de um diplomata artístico. Então, desde cedo, a gente tem como Aloysio de Azevedo como um apto desenhista e ele nasce em São Luís em 1857 e morre aos 56 anos em 1913, na cidade de Buenos Aires. Foi contista, romancista, cronista, diplomata, caricaturista, pintor, desenhista e jornalista. Ele tinha dons artísticos desde pequeno. Então ele foi para a Academia Imperial de Belas Artes e ele colaborou com alguns jornais como Fígaro, o Mequetrefe e Zig Zag. Então desde pequeno ele utilizou como resvalia para poder ajudar isso ele tanto a ele poder seguir essa carreira de jornalista, como também isso ajudaria ele a fazer descrições muito boas e muito específicas quando ele fosse partir para os romances e os folhetins. Ele foi movido e inspirado pelo abolicionismo e ele publica um mulato que escandaliza a sociedade por como ele faz uma narração tão crua dessas ressalvas da escravidão e ele inaugura o chamado naturalismo no Brasil, esse movimento literário que a gente tem com o destaque nessa obra de O Curtiço e algumas características que a gente precisa determinar quando a gente fala de naturalismo e de Aloysio de Azevedo são os traços psicológicos das personagens, um vocabulário muito rico, muita descrição, parece que você consegue até pintar o que você está vendo, as narrativas que são longas e um determinismo intrínseco, como se o local é tão importante para a determinação de ação e de perspectiva psicológica das personagens. É tão importante que a gente consegue falar que o próprio Curtiço ele é personagem e lugar ao mesmo tempo da narração, assim como o Ateneu de Raul Pompeia é personagem e lugar ao mesmo tempo. As obras de Luiz de Azevedo que a gente tem, O Mulato, Casa de Pensão, O Curtiço que a gente vai analisar hoje, O Livro de uma Sogra e Venenos que curam, caso você tenha interesse de ver outros dele. Então, a gente vai ter aqui um romance com 23 capítulos, que a gente vai ver nos capítulos 1, 2 e 3, que João Romão é um português que dos 13 anos ao 25 ele trabalha em uma venda, o antigo dono volta para Portugal, deixa essa venda para ele e ele começa a trabalhar para poder ficar rico. A Bertoleza era uma antiga escrava de um português que trabalhava do lado e que ele também fazia fretes, só que esse português ele acaba morrendo esmagado com sua frete, mostrando como desde cedo a ganância pode acabar matando as pessoas. Então, Bertoleza começa a alimentar João Romão, tanto no sentido de comida quanto de seu corpo, mas ela tinha prazer de estar sendo cobiçada por uma raça superior, assim como é dado na própria narração. João Romão ele forja uma carta de alforria para Bertoleza e finge que ela foi liberada. Então isso é uma economia para ele. Eles começam a trabalhar juntos, ele começa a trapacear enquanto os clientes precisam pagar, começa a roubar alguns instrumentos de obra e ele cria um cortiço com 95 casinhas. O Miranda, ele se muda próximo do João Romão, não dentro do cortiço, mas é porque ele queria evitar que os amantes de Dona Estela estivessem perto dele, e aí ela fala que a desculpa é que a filha Zulmira poderia ter uma boa educação. E, inclusive, o trecho que passa de tanto de Miranda quanto de João Romão é que o João Romão começa a comprar os terrenos que tem em volta, ele compra uma pedreira que tem ali perto para poder criar trabalho, compra uma fonte, compra as passas voltas, e o Miranda queria fazer um parque atrás dele, era um terreno de João Romão, ele não quis vender, começa a criar uma intriga entre os dois. E com esses ciúmes, ele falou que ele compraria o título de barão para causar intriga nele. Algumas pessoas vão começando a aparecer. Então, dentro da casa de Miranda, a gente tem uma Isaura, a gente tem a Isaura, que é uma mulher, que é uma jovem mulata, Leonor, que é uma negra virgem, Valentim, que é filho de escrava, e Alforriado, que inclusive é tratado muito bem pela Dona Isabel, que causa até ciúmes no Miranda, o Botelho, que é um funcionário velho e pederasta, porque inclusive a Dona Isabel começa a ver esse caso que o Valentim ele é tão bem tratado, e Botelho ele sempre fica naquela coisa de que ele tenta agradar tanto Miranda quanto tenta agradar a Dona Estela, porque ele não trabalha mais, só que ele sempre fica ouvindo um lado, ouvindo o outro, e quando ele vê que o Valentim está se aproveitando, ele começa a acariciar o rapaz de forma indevida, começa a abusar sexualmente dele. E ele é amante também do militarismo. Aparece também Leandra, chamada de Machona, suas filhas Maria das Dores, que ela é uma mulher separada,
Neném, que é uma jovem donzela, e Agostinho, que é um menino levado. Augusta Carnimole, que é uma lavadeira, o Alexandre, que é o marido dela, que é um mulato oficial, Juju, que é uma garota que vivia na cidade, Leonie, que é uma prostituta de luxo de origem francesa, Leocádia, uma lavadeira portuguesa e lebiana, e Bruno, o marido dela, que é ferreiro, Paula, que é considerada a bruxa, Marciana, que é uma lavadeira neurótica, com limpeza, Florinda, que é uma filha, que é sua filha virgem, Dona Isabel, que é uma lavadeira respeitada, e Pombinha, que é a filha adorada tanto por ela quanto pelas pessoas que moram no cortiço. E João da Costa, que é o seu pretendente, e Rita Baiana, que adorava festas, e inclusive na narração dessa parte ela ainda não havia aparecido porque estava em uma festa. Enquanto estavam servindo as refeições, o João Romão recebeu um estranho que queria trabalhar naquela pedreira. O nome dele era Jerônimo e ele aceita trabalhar por 50 contos de réis, mesmo que a proposta inicial fosse 70 contos de réis. João Romão queria ainda ter um certo lucro quanto a isso. E aí ele percebe que. E aí o Jerônimo começa a falar que ele poderia ganhar mais dinheiro, demitindo certos funcionários, fazendo certas atitudes, e ele começa a questionar de onde que ele iria comprar as coisas, porque o João Romão queria fazer com que aqueles lucros que ele estava recebendo de pagar o Jerônimo fosse para a vendinha dele. Ele e Piedade se mudam para a casa 35, que tinha fofocas que uma pessoa tinha morrido ali. Então, o pessoal começa a ver os móveis que estão aparecendo, são pessoas muito bem de vida, e os lucros começam a aparecer. Jerônimo se torna uma pessoa muito respeitada no cortiço, é uma pessoa muito trabalhadora, é um exemplo, uma pessoa, e o João Romão dá um aumento para ele, que ele começa a perceber também que ele começa a gastar nas coisas que estão no próprio cortiço. Rita Baiana aparece em Um Domingo Triste, ela fala que ela fala que vai ter festança, inclusive o Jerônimo ele começa a tocar um fado português, mas ele é chamado no capítulo 7, 8 e 9 a perceber esse tipo de movimentação que está acontecendo aqui em Domingo de Pagode. Aparece o Firmo, que é a amante da Rita Baiana, e o Porfírio, que começa a tocar e a festa se estabelece. O Miranda via tudo com desgosto, inclusive ele queria reclamar, só que quando os moradores do cortiço começaram a ver ele, começaram a vaiar, começaram a dar risada alta. O Jerônimo tenta tocar aquele fado português, que é uma música mais triste, mas o pagodinho já tinha tomado conta e também Rita Baiana dançando por ali. O Jerônimo ele fica mal, inclusive, porque ele começa a dançar muito na festa, ele bebe bastante, e ele começa a ficar doente, todo mundo tenta ajudar ele, a mulher dele, e aí Rita Baiana aparece com um café, com cachaça, e ele começa a melhorar. Inclusive, ele tenta investir na Rita Baiana, mas só que ela ameaça falar para a mulher dele. Piedade já tinha entendido o que estava acontecendo aí, mas ela era mais serva do marido, então ela olhou e apenas aceitou. A Leocádia e o Henrique ficaram após ficaram juntos quando o Henrique entregou de presente para ele um coelho, e o Bruno, que era o marido dela, acabou brigando com o Leocádia. E o Jerônimo tinha mudado porque ele começou a cada vez a ter um processo de abrasileiramento, então ele começa a seguir, começa a esquecer as raízes portuguesas, então ele começa a tomar café, ele começa a querer comer as comidas do Brasil, ouvir as músicas do Brasil. Florinda aparece grávida e o pai era Domingos. Então, Florinda, que antes era virgem, aparece grávida e o pai era Domingos, que era o caixeiro do cortiço. O João Romão ele tenta intervir ali, falando que era para ele se casar ou senão ele perdia o emprego. A Florinda fica até feliz, mas foi mais para poder abaixar os ânimos do pessoal ali. No capítulo 10, 11 e 12, a gente vai ter que Marciana se debater com a sua condição de doméstica. Ela olha para a filha Florinda, a menina começa a chorar, apavorada, e mesmo antes de começar a apanhar de Marciana, a Florinda foge de casa. Ela tentou discutir com o João Romão, falando que ele era o culpado de tudo, e é expulsa do cortiço. O Miranda ganhou o título de barão e estava comemorando. O João fica com muita raiva, fica numa crise de raiva, começa a mandar todo mundo. E, inclusive, a única pessoa que se assustou com aquilo foi a bruxa, achando aquilo que por que ele estava fazendo aquilo, simplesmente ele queria extravasar. Em um domingo de festa, o Jerônimo e a Rita se aproximaram e o Firmo decidiu brigar. Então, o Jerônimo é esfaqueado, a polícia quis intervir para poder acontecer, mas os moradores sabiam que se a polícia entrasse, haveriam pessoas presas, casas destruídas, e falaram que não era para entrar. Começa um incêndio na casa de Marciano, que inclusive foi influenciado pela bruxa, que era a curandeira feiticeira do cortiço. A polícia consegue invadir, destrói algumas casas, prende outras pessoas, e uma tempestade chove depois. Perceba como essa coisa do lugar é tão importante, como se o próprio ambiente estivesse triste, né? Como se tipo, pegar fogo, é como se tivesse muita movimentação. Então o naturalismo tem muito disso, do como o local é tão importante para a atitude também das personagens.
O João Romão precisou ir para a delegacia por conta do incêndio, os outros moradores também do Cortiço foram lá, ninguém queria botar a culpa em ninguém, porque sabiam que no Cortiço tinha regras muito bem estabelecidas. Pombinha é abusada sexualmente por Leoni, por um dos convites que foi fazer uma visita ela e a sua mãe, e Pombinha acaba menstruando. Inclusive, o prometido dela, que ela se casaria, falou que ela só se casaria quando ela menstruasse. Então, quando aconteceu essa menstruação, essa menarca, todo mundo do Cortiço ficou feliz, e inclusive uma das cenas é que a sua mãe mostra a calcinha menstruada, mostrando que que ela havia passado e era agora uma mulher. E o Bruno se arrepende de ter expulsado a Leocádia, e agora a Pombinha ajudou a escrever uma carta, e ela acha curiosa esse relacionamento de que enquanto uma pessoa quer mostrar superioridade, a outra quer mostrar inferioridade. No capítulo 13 ao 14 e também do 15, a Pombinha se casa e sai do cortiço junto de sua mãe. A sua casa foi ocupada e tantas outras também foram ocupadas porque o cortiço começou a crescer e também apareceu um outro cortiço chamado Cabeça de Gato. O Firmo era morador de lá, que inclusive era o amante de Rita Baiana, e o outro cortiço ajudava no comércio em vez de atrapalhar. Então, essa primeira tentativa que houve de tentar parar esse crescimento, o João Romão achou muito bom que estava crescendo mesmo. O João mudou os costumes e aparência, ele começa a fazer bigode, ele começa a usar outras roupas, o seu quarto começa a ser diferente. E o Botelho sugeriu, inclusive, que o João casasse com o Zumira para poder ficar com a herança de Miranda. E cada vez mais, João Romão ia esquecendo Bertoleza, que inclusive eles mais nem dormiam juntos. Firmo e Rita se encontraram, mas ele era menos recorrente esses encontros. Tinha vezes que ela se atrasava, saía mais cedo, até o momento que ela começou a parar de visitar. E a Rita começa a preferir o Jerônimo, e o Firmo percebe isso e começa a tramar uma forma de poder vingar-se dele. Só que o Firmo, ele já tinha, o Jerônimo já tinha arranjado uma forma de conseguir fazer com que houvesse uma vingança. Teve um amigo dele, foi lá e bebedou o Firmo enquanto estavam na praia. Foram lá, mataram ele, porque ele já estava muito bêbado, não conseguiu reagir. Jogaram o corpo pro mar e o Jerônimo foge com Rita Baiana. E Rita e Piedade brigaram, porque sabiam que isso ia acontecer. O Jerônimo estava afastado, porque estava tentando saber como que ele poderia fugir. O Cortiço dos Cabeças de Gatos foram, inclusive, atacar o João Romão, porque sabiam que o Firmo estava morto. Só que acontece um outro incêndio, nessa vez agora na casa da bruxa, que inclusive ela ria enquanto estava no incêndio. Só que até mesmo o pessoal do Cabeça de Gato sabia que, diferente da polícia, o pessoal, essa atitude seria injusta, e inclusive as pessoas do Cabeça de Gato pararam o ataque e ajudaram as pessoas a retirar os objetos. Uma cena curiosa é que o João Romão percebe que um dos moradores, que é o Libório, que é um velho pedinte, estava fugindo do incêndio carregando algumas garrafas. E dentro dessas garrafas tinha dinheiro. Inclusive, o teto desaba na cabeça do velho e o João pega todo o dinheiro para ele. E a filha de Augusta Carne-Mole e a bruxa morreram nesse incidente. E também o velho Libório. O tanto de dinheiro que aparece para ele nos últimos capítulos faz com que no capítulo 19, 20 e 21 do livro o cortiço começa a ser investido para ser remodelado, e também o João agora começa a ser chamado de São Romão. Ele acompanha barões, ele vai para cafés, ele investia até na bolsa. E o Jerônimo vivia como um brasileiro, e ele vivia no outro cortiço do Cabeça de Gato, e a Piedade sofria, ela tinha se tornado alcoólatra também. A filha de Piedade era a nova Pombinha, ela era chamada de Senhoria, e o colégio estava atrasado, e o Jerônimo somente conseguiu se lamentar, porque fazia 6 meses que ele não pagava a mensalidade. Já eram 400 casas no cortiço, que era chamado de Avenida São Romão. O tamanho era o que tinha a concorrência nesse cortiço. E na Casa das Dores, Piedade ficou bêbada e ela virou motivo de piada. João Romão mandou ela ir para casa e o Pataca, que era um dos amigos de Jerônimo, levou ela para casa e ela foi assediada. Isso era uma cena recorrente com Piedade. Piedade, inclusive, ela vomitou em cima de si mesmo. A senhoria viu e ela acabou chorando. O Pataca deixou ela em cima da cama, fugiu, foi embora. João Romão pensou cada vez mais na morte da Bertoleza, porque ele ficava pensando se ela morresse, e aí começou a pensar, mas se eu matar, se eu matar, se eu matar. Inclusive, um dos filhos, uma das crianças no cortiço morre, e ele fala, poxa, mas tanta pessoa boa para poder morrer, e as pessoas que não eram para morrer não morrem. E ele começa a armar um esquema com o Botelho, e a Bertoleza ouve e fala, inclusive, que quem comeu da carne tem que roer os ossos,
E no capítulo 22 e 23 a gente tem a trama final, que o São Romão prosperava, a Bertoleza mal dormia, porque ela já estava dormindo num lugar que não era nem para dormir, ela nem dormia mais com o João Romão, e, inclusive, a Leonie visitava a Avenida São Romão com Pombinha, que estavam casadas. Ela se cansou do casamento, foi para Leonie, que era sua abusadora, e a filha de Piedade agora era aprendiz de Pombinha, repetindo esse ciclo de abuso sexual. E a Piedade era abusada todos os dias por viver embriagada. Por tal recorrência, foi expulsa do cortiço. O João Romão e o Miranda viviam rotineiramente, era praticamente só precisam confirmar no papel que estavam juntos. O dono de Bertoleza foi avisado por Botelho que ele compareceria no local com os policiais, porque lembre-se que a Bertoleza ela ainda não era escrava liberta, ela só tinha fugido. E Bertoleza percebe que aconteceu, ela viu a cena com os policiais, ela percebeu na hora o que estava acontecendo, ela pega o facão, ela corta de uma ponta da barriga até a outra, suas tripas caem na mesa e ela morre ali mesmo. E olha que curioso, no final do livro, ao mesmo tempo, um grupo de abolicionistas chega e quer entregar um título de sócio benemérito para o São Romão, como se ele fosse uma ótima pessoa. O João Romão pede para que eles esperem na sala de visitas, terminando assim a obra do Cortiço. E aí a gente tem, inclusive, aqui uma pergunta para a gente poder reforçar o nosso conhecimento, que constantemente as personagens sofrem zoomorfização. Isso é, a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. Então a gente tem aqui que a visão patológica do comportamento sexual é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, do lesbianismo e da prostituição. O meio adquire enorme importância no enredo, uma vez que determina o comportamento de todos os personagens, anulando o livre-arbítrio. E o estilo de Aloysio Azevedo, dentro de um cursiço, confirma o que se percebe também no conjunto sua obra, o talento para retratar agrupamentos humanos. Então a gente vê tanto essa parte da zoomorfização, a visão patológica e o meio e o estilo falando dos agrupamentos humanos. A gente consegue confirmar que todas as afirmativas são corretas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. É isso por hoje. Muito obrigado e até um próximo vídeo.